Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 5. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 5, a gente vai ler dos versos 4 até o verso 9, está escrito assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Até o verso 9, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, o Senhor é justo, fiel, verdadeiro. O Senhor é grande, poderoso, o Senhor é longânimo, paciente, o Senhor é o nosso justo juiz, o Senhor é perfeito, não há outro como o Senhor. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, em Ti está a verdade e a vida. Eu Te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem colocado no nosso caminho, porque o Senhor tem sido tão bom para nós que nós não podemos descrever. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom conosco. O Senhor é bom em todo tempo. Obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa igreja, obrigado, Senhor, por esse momento de devocional, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, eu peço, perdoa os nossos pecados, porque nós cometemos falhas, erramos. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles que nos fazem mal. Perdoa-nos, Senhor. Que o nosso coração não carregue mágoa, Pai, das outras pessoas. Quando nós dizemos perdoa-nos da mesma maneira que nós perdoamos as outras pessoas, está implícito que nós precisamos de ajuda para perdoar. Então ajuda-nos, Senhor, a não guardar mágoa das pessoas que nos fazem mal. Ajuda-nos a ver as pessoas como o Senhor as vê, enxergar as pessoas como o Senhor as enxerga, ter amor pelas pessoas como o Senhor tem amor pelas pessoas, de maneira que nós não fiquemos carregando um fardo da falta de perdão, Senhor. E eu peço, Pai, abençoa-nos hoje, guarda-nos, livra-nos de todo mal, não nos deixe cair em tentação, inclusive na tentação da falta de perdão. Guarda os nossos caminhos em todo o tempo, Senhor, nós precisamos de Ti. Guarda-nos de maneira que nós façamos a Tua vontade, cumpramos aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos em todo o tempo, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar o nosso devocional, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse episódio, porque tem como você entrar na nossa comunidade do Telegram, tem como você ajudar a gente, tem como você comprar o livro Muito Além de um Pai, tem um monte de coisa que você pode fazer. E compartilhe o AB7 com outras pessoas. Aproveita que a gente está falando do Evangelho de Mateus, que é um livro bem simples de entender, e compartilha o AB7. Manda aí nos grupos de WhatsApp, manda para as pessoas que você conhece. Assim mais pessoas começam a fazer o devocional com você e podem conversar com você sobre como foi o devocional de hoje, o que vocês aprenderam na palavra e trocar um pouquinho sobre isso. Lemos então uma parte aqui inicial das bem-aventuranças, né? Já tínhamos lido ontem o verso 3, lemos hoje dos versos 4 a 9, ainda tem muito mais desse sermão da montanha para a gente estudar, mas lemos aqui dos versos 4 a 9, e Jesus vai falando sobre os bem-aventurados. Quem são esses bem-aventurados? Ele começou a falar no verso 3, a gente falou ontem, né? Verso 3, só para a gente lembrar, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E a gente falou que pobre em espírito é aquela pessoa que não se apega às coisas dessa vida. Daí ele fala dos que choram, dos humildes, dos que têm fome e sede de justiça. Aqui, muito provavelmente, falando da justiça social. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. Olha que interessante, né? Jesus normalmente, aqui na maioria dos casos, falando sobre a relação da pessoa com as outras. Então, quando ele fala sobre os misericordiosos, os pacificadores, os humildes, está falando sobre o nosso relacionamento com as outras pessoas. A humildade é algo que você só demonstra quando você se relaciona com outras pessoas. A misericórdia é algo que você demonstra só quando você se relaciona com outras pessoas.
Ser uma pessoa pacificadora só se demonstra quando você se relaciona com outras pessoas. Jesus falando assim, ó, felizes são aqueles que no relacionamento com outras pessoas, no trato com outras pessoas, demonstram esses padrões, esses princípios de misericórdia, de paz, de humildade. No mesmo tempo em que Jesus viveu, e antes dele também, viveram vários filósofos, pensadores, mestres em geral, né? Não na palavra, mas mestres em geral. A gente conhece essas pessoas hoje como filósofos, né? Um deles, por exemplo, foi Sêneca. Sêneca viveu na mesma época de Cristo, nasceu no ano 4 antes de Cristo e viveu ali na mesma época de Cristo. E Sêneca falava, dentre outras coisas, sobre qual era o caminho para a felicidade. Esse era um tema muito comum entre os filósofos, né? O que nós precisamos fazer para sermos felizes? E daí Jesus, no começo do seu discurso aqui no Sermão da Montanha, ele fala um pouco disso, né? Mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, então vocês estão procurando a felicidade? Feliz é o homem que é pobre de espírito, feliz é o que chora, feliz é o humilde, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Feliz é o misericordioso, o puro de coração, o pacificador. Jesus está falando assim, feliz é aquele que considera os outros, feliz é aquele que ama ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. É claro que ele não está falando exatamente isso, né? Nesse momento ele não está falando exatamente isso, mas isso concorda. Uma passagem concorda com a outra. Feliz é aquele que ama ao seu próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Jesus poderia até ter resumido dessa forma, não o fez, muito sabiamente não o fez, mas é isso que ele está falando, né, galera? Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado? Você quer ser bem-aventurado? Então toma cuidado com a maneira como você se relaciona com outras pessoas. Se você não é uma pessoa que é humilde, se você não é uma pessoa mansa, se você não é uma pessoa misericordiosa, que busca a paz, toma cuidado. O cristão tem que demonstrar esses frutos do Espírito na vida dele, né? Já viu o cristão que é tudo que arrumar briga? Veja, não estou pedindo para você apontar o dedo para outra pessoa. É para você olhar para você, tá? Assim como eu vou olhar para mim agora. Já pensou se a gente fosse aquela pessoa que tudo quer arrumar briga? Tudo quer arrumar uma confusão? Será que a gente é pacificador? Não é. Esse é um padrão do cristão? Não. Jesus está nos ensinando que não. Já pensou o cristão que, se nós não fôssemos pessoas muito humildes, tudo a gente olhasse para os outros com soberba, com ar de superioridade? Eu entendo mais da palavra do que você. Eu faço o meu devocional todos os dias, você não. Eu leio a palavra. Eu estou no culto todos os dias. Eu sirvo na igreja. Eu tenho o cargo A, B ou C. Não é um padrão do cristão. O padrão do cristão é a humildade. É entender que o seu próximo é superior a você. E a palavra nos ensina isso. Então veja que interessante, né? Jesus, assim como outras pessoas da sua época e antes dele, fala sobre a felicidade, sobre como ser abençoado, sobre como ser bem-aventurado. E quando Jesus vai falar sobre isso, e talvez ele tenha usado esse discurso justamente para que as pessoas pudessem se conectar com mais facilidade, porque era um discurso que elas já ouviam, quando vai falar sobre isso, Jesus fala, olha, tem que amar o seu próximo. Essa é a mensagem de hoje pra gente, galera. A gente tem que amar o nosso próximo. É um padrão na vida do cristão. A gente tem que demonstrar humildade, a gente tem que demonstrar mansidão, misericórdia. A gente tem que demonstrar tudo isso que está aqui no início do Sermão da Montanha. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.